É importante iniciar desconstruindo narrativas, lembrando que o governo Bolsonaro comprou mais de 600 milhões de vacinas, portanto não existiu qualquer tipo de desmonte no sistema de vacinação nacional. O Brasil foi tão abençoado e superior a outros países. Todas as vacinas, essas 600 milhões de doses compradas pelo Brasil e aplicadas no Brasil, foram compradas pelo governo federal. A Dinamarca, até em setembro de 2022, desde setembro de 2022, não indicava mais vacinas para a Covid-19 para qualquer pessoa com menos de 50 anos de idade. Os riscos, desde aquela época, superavam os possíveis benefícios. A indicação poderia ocorrer apenas em pessoas com múltiplas comorbidades de alto risco e apenas depois de uma avaliação médica criteriosa. A Dinamarca, reconhecidamente um dos países menos corruptos do mundo, fez um cálculo de risco e benefício e concluiu que as vacinas da Covid-19 são indicadas apenas para idosos. Eu tenho um agradecimento a fazer à Comissão Especial de Covid, a Comissão Externa de Covid, que ela foi fundamental para a medida provisória assinada pelo então governo do presidente Bolsonaro, para que pudesse ser desenvolvida, produzida a vacina na Fiocruz. Foi um trabalho intenso do Parlamento brasileiro, junto com toda a discussão que fazíamos como instituição. Por isso nós conseguimos. Da mesma forma, eu testemunhei a reunião em que governadores de todos os partidos pediam para que fosse assinado o acordo com o Instituto Butantan. Esse acordo demorou uns 3 meses para ser assinado. E da mesma forma que todos testemunhamos a dificuldade de incorporação da vacina da Pfizer. Na época, apesar de eu estar à frente da incorporação tecnológica da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, com o princípio, inclusive, que a vacina não deveria ser lucro e que foi representada pela farmacêutica AstraZeneca, apesar de eu estar nessa condição, eu fui a primeira e estava nessa reunião com os governadores, com o presidente da Fiocruz, junto com o presidente do Instituto Butantan, a afirmar que o Brasil não poderia ter uma única vacina, ainda mais numa situação de epidemia. Não se compara vacina, né? Isso é até um malefício, ficar se comparando vacina numa situação de emergência. Com relação ao que é a eficácia das vacinas, isso já está também devidamente atestado em artigos de pesquisadores da London School of Hygiene da Inglaterra, da Universidade de Oxford, pesquisadores do grupo brasileiro que é reconhecido internacionalmente como referência para os estudos de eficácia da vacina de Covid, que eu já mencionei na apresentação inicial. Essa efetividade na aplicação se dá para as mortes e para os casos graves, portanto, reduzindo hospitalizações. Esse é o consenso estabelecido pela ciência. No mais, é jogo de palavras. Isso está bem estabelecido pelas fontes mais confiáveis da ciência em todo o mundo e no Brasil, sendo o Brasil parte dessa comunidade internacional. A vacinação é uma política pública que nunca foi partidarizada nesse país, nunca foi. Eu sou testemunha como estudiosa da vacinação que fui nos meus tempos de pesquisadora da Fiocruz, publicando vários trabalhos sobre isso. Lembro, entre outros nomes, Dr. João Batista Rizzi, e todo o seu trabalho na questão das imunizações, Dr. Ciro Quadros e tantos outros nomes de referência. Infelizmente, o tema tornou-se um tema politizado. Eu acho que a política é uma dimensão importantíssima, mas ela não pode nos desviar do cerne maior da saúde, que é proteger a vida, que é salvar vidas, e é com essa orientação que nós incluímos a vacina de Covid-19 para crianças no calendário de vacinação anual. Eu não entendi a correlação estabelecida entre política de vacinação e corrupção. O Brasil sempre foi um exemplo em vacinação, como eu disse, independentemente da orientação partidária dos seus governos, e isso desde o regime militar acontecia. Infelizmente, nós perdemos no último governo. Por quê? Independentemente da aquisição de vacinas, o discurso foi muito claro. Vacinas, a gente tem um corolário de ações, de narrativas, de frases que impactam na visão de segurança da população. Vacina muda o código genético, vacina faz virar jacaré, no mais popular da expressão, vacina tem risco. E agora, na sua fala, deputado, muito preocupante, uma correlação entre vacina e mortes súbitas. Gente, onde nós vamos parar gerando esse pânico na população? São as questões na ciência, elas precisam ser relacionadas com hipóteses, com verificações, não dessa forma simplista como aqui apresentada pelo senhor. Eu estou falando. Bom, fatos científicos. Mais de 110 mortes de criança em 2023 por Covid-19, crianças menores de 5 anos. É em cima desses dados que nós estamos trabalhando para colocar a vacina de Covid-19 no calendário de vacinação. Sobre estudos realizados em relação a eventos adversos, faz parte
da tradição do Ministério da Saúde, faz parte do Programa Nacional de Imunizações, e nós estamos retomando isso que é uma tradição, o fortalecimento da pesquisa, da vigilância de toda a vacinação. Não há nenhuma morte de criança associada à vacinação. Isso eu posso afirmar com base nos nossos estudos. Nenhuma morte de crianças em decorrência de vacinação. Efeitos adversos de vacinas são fartamente documentados na literatura. A vacina é sempre um instrumento de saúde pública, a própria vacina de febre amarela é um exemplo disso, e quem vai para a área endêmica e não se vacina corre um seríssimo risco de morte, como creio que a maioria dos senhores sabe.